Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Bastidores da Lei. Aqui nós vamos ouvir várias histórias, contos, relatos do que realmente acontece na advocacia. Se você gosta, se você é profissional do direito, se você é um estudante ou um jurista, pode ter certeza que aqui é o seu espaço. E se você gosta de boas histórias, também pode continuar aqui, que você vai ouvir ótimas histórias. Eu convido você para participar do Bastidores da Lei. Meu nome é Alessandra, eu estou aqui com o nosso convidado especial, o doutor Orville Robertson Silva Moribe. Seja muito bem-vindo, doutor Orville. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu me sinto honrado, em ser o primeiro convidado, né? Sim. E eu espero que seja sucesso. Sim, vai ser sim. Eu tenho Certeza. certeza. O Dr. Orville é uma pessoa de grande prestígio, conheci ele há um tempo, né? E eu tenho muito prazer, tá? De poder estar aqui com o senhor hoje, poder entrevistar o senhor, né? Vai ser uma conversa que as pessoas vão participar, vão estar vendo nossos diálogos aqui e espero que elas estejam como se estivesse sentado aqui com a gente, conversando também. Espero que elas sintam isso quando, né, estiverem aqui assistindo o nosso programa. Doutor Orville, eu vou começar aqui pelo seu currículo, tudo bem? O Dr. Orville, então, ele colocou aqui que iniciou, né, os trabalhos dele lá desde 1975, né, doutor? O senhor viu aqui que o senhor nasceu em 53, certo? E em 75 o senhor já estava ali trabalhando Estava no Exército. como segundo tenente no Exército, certo? Isto. E depois o senhor, então, em 73 ali, em 73 o senhor entrou Escola, no Centro de Preparação de Oficiais. Depois o senhor ajudou como presidente do Rotary Club no Maringá Velho, aqui Participei, de sim. Maringá, de 98 a 99. Depois, em 98 a 2001, o senhor foi presidente de Comissão de Ética e Disciplina da OAB, aqui de Maringá. De 95 a 97, o senhor foi membro da ouvidoria da OAB, da subseção de Maringá. De 91 a 95, o senhor foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, aqui de Maringá. Olha, eu vou falar, isso aqui é só o começo do currículo. Foram 9 anos Só o de começo UAB. do currículo. Depois, lá em 2001, o senhor fez o curso de atuação das câmaras municipais e a lei de responsabilidade civil fiscal. Perdão, da responsabilidade fiscal, certo? Lá em 2001 o senhor fez esse curso. Mas antes ainda, o senhor foi bacharel em Direito, se formou em 87, é isso? 87. Já começou a atuar ali em 87, doutor? Em 82. Como estagiário. O senhor começou, então, ó, de 75 a 78, o senhor começou a fazer o curso de administração de empresas, Correto. né? E aí, por que que o senhor parou o curso de administração de empresas e decidiu fazer direito? Por que esse desvio no meio do percurso? Eu me casei em 78. Eu estava morando em São Paulo, né? Namorava a minha noiva aqui de Maringá e nos casamos, levei ela para lá. Uhum. E lá eu fui trabalhar numa imobiliária. E trabalhando, eu falei, bom, eu vou ver se acho alguma coisa no meu ramo, que fazia administração de empresa. E aí eu fui batalhar um emprego. Eu cheguei à seguinte conclusão, né? Eu vou fazer administração para quê? Né? Se eu for trabalhar de empregado, eu vou ter que obedecer o dono, quer dizer, não vai adiantar nada. Uhum. Para abrir um negócio meu, eu não tenho capital, não tenho, né? Então eu falei, eu não me encontrei No curso. no curso. Aí eu acabei desistindo quando eu voltei para Maringá. Daí o senhor foi fazer o curso de Direito, se formou na UEM, né? Na época era só o UEM, né? Uhum. Aqui no Paraná só tinha a UEM e a Federal? Não tinha Londrina, tinha Ponta Grossa, né? As faculdades estaduais, Aham, né? entendi. E aí aqui em Maringá só tinha o UEM. Maringá só tinha o UEM. Sim. Isso foi lá. E o senhor se formou em 87. Isto. Interessante.
Tem algum relato da universidade assim, que o senhor lembra, que o senhor acha interessante compartilhar? Quando eu entrei em 81. Aham. Ah, o senhor ficou 6 anos cursando, 7 anos. Não, depois eu tranquei, tá? Ah, Eu sim. trabalhava numa empresa aqui na Ratanaca, que era mexer com joias, relógios, e eu viajava pelas filiais, né? Então, dificilmente eu conseguia chegar a tempo das aulas, né? Entendi. E aí eu fiquei em prova, fiquei por nota em uma matéria, que eram só 3, mas era tudo pré-requisito, né? Uhum. E aí eu falei, bom, se eu continuar assim não vai dar. Aí eu tranquei a minha matrícula. Até que eu mudei de emprego. Quando eu saí, aí eu retomei os estudos, era semestral, né? Na época, 2,82. Aí eu fui até o final, né? E em 82 eu comecei a frequentar um escritório de advocacia de um amigo meu. Em 85 eu virei sócio lá do escritório, né? Em 87 eu me formei. Então, em 85, aqui no seu currículo, o senhor colocou que estagiou no junto com o doutor Oscar Oscar Gonçalves Se- Severiano, perdão, Gonçalves Severiano. Gonçalves Severiano. De 85 a 87, o senhor foi só estagiário. Não, mas eu era sócio. Eu era estagiário na UAB, que eu tirei a minha carteira de De estagiário. estagiário. Mas eu já fazia parte, eu tinha uma sociedade informal com o Com Dr. Oscar. com o doutor Oscar. São anos ali, né? Sim, bastante tempo. Aí depois de 87 a 99, o senhor ficou advogando junto com o doutor Oscar na sociedade, né? Sim, São 14 anos que o senhor ficou junto ao doutor Oscar. nós ficamos bastante tempo juntos. E aí o senhor resolveu romper a sociedade e abriu ali a Moribe e Gonçalves, perdão. Aí o senhor criou a sua sociedade, Moribe Gonçalves Advogados Associados. Não, então, essa empresa, eu ainda estava com o Oscar quando nós criamos, Aham. Moribe Gonçalves. Por quê? Nós pretendíamos, né, na época, participar de uma. Não era bem uma licitação, era uma seleção que eles estavam fazendo na Caixa Econômica para prestar Uhum. serviço. Tá? E nos deram 3 filiais, nós conseguimos, e precisava de ser pessoa jurídica, né? Aí nós pegamos Colorado, Nova Esperança e Paranavaí, né? Mas aí eu fiquei sabendo que tinha mais 6 ou 7 escritórios nessa mesma área e não vinha serviço, né? Uhum. Então ficamos um ano só e a empresa foi para essa finalidade, mas depois nós tivemos que encerrá-la. Não, mas o senhor ficou até 2001 com essa empresa. Depois quando eu me efetivei, por exemplo, na Câmara, né? Aham. E o filho do Dr. Oscar fez direito, foi trabalhar com o pai. Então nós encerramos formalmente Essa empresa, a essa empresa, sociedade. essa sociedade. Aqui o senhor ficou como assessor jurídico de 97 até 98 do gabinete do prefeito, Aqui em Maringá, certo? De Maringá. Ali o senhor era procurador jurídico já, né? Não era. Era o seguinte, tinha o procurador-geral, Ah, tá? E tinha diversos advogados. Lá na prefeitura o serviço era setorizado, tá? entendi. E eles me deram uma atribuição fora da procuradoria, tá? Entendi. E então eu cuidava, na época, a parte social do município era a Fundação Social de Maringá, né? A Fundação de Desenvolvimento Social. E então eu fui assessorar, uma autarquia, né? Era uma autarquia, e eu fui assessorar a Urbamar, que era uma empresa SA, que era responsável pelo rebaixamento da linha férrea, né? E também essa época foi quando houve a municipalização do trânsito. O trânsito era só estadual e federal, e quando municipalizou, o município passou a ter participação nas multas também, poder fiscalizar essas coisas. Então eu tinha que formalizar isso daí, né? E me encarregaram, eu e o secretário de transporte da época, que era o Major Carvalho, né?
fazer todas as tratativas aí, os convênios para poder funcionar. E ali, depois de 99 até 2008, o senhor ficou 9 anos como procurador da Câmara de Maringá. Eu fui o procurador jurídico aqui na Câmara de Maringá. De 2009 até agora, né? Até os tempos atuais, o senhor ainda atua como advogado, correto? Sim, E o senhor também é procurador jurídico, mas está na Câmara hoje de Sarandi. de Sarandi, E assim, dentro da sua atividade como advogado, procurador, dentro de todo esse currículo que a gente leu aqui agora, qual assim o senhor acha que, dentre todas essas funções, qual foi o mais assim desafiador? Foi a advocacia, a procuradoria, foi a presidência da OAB? Foi, Não, não foi presidência da OAB, não, a comissão. foi presidente da comissão. Não, eram outras épocas, né? E a gente não encarava, cada desafio, né, que surgia, a gente focava nele. Então não tinha, vamos dizer, né? Tinha aquele momento que a gente tinha que, né, desempenhar. Então, né, e não tinha um julgamento, vamos dizer, mais pesado num determinado caso, passava, entrava outra situação, né? Depois que, principalmente quando fui para a Câmara, né, a condição de procurador, além de ser um cargo técnico, né, extremamente técnico, você não pode deixar de lado a parte política também, tá? E às vezes não é fácil, né, você conciliar, né, a parte política com a parte técnica, Sim. né? Porque a gente está lidando com vereadores, né? A maioria são leigos, a gente precisa de explicar o porquê que pode, o que não pode, entendeu? Uhum. Então, tem uns que até ficam meio bravos, mas faz parte. E, assim, quando o senhor iniciou a sua carreira, que o senhor, vamos colocar aqui, vou estabelecer o ponto 87, que foi quando o Tá, senhor 87. se formou. Por mais que o senhor já vinha atuando, o senhor até comentou nos bastidores aqui comigo que o senhor, com a sua carteirinha da OAB, já fazia sustentações, já fazia júri, antes de fazer o júri Antes da simulado formatura. da faculdade. O senhor já estava fazendo o júri. Mas, assim, como que era esse cenário da advocacia lá em 87, 85, e em comparação com o que é hoje? Qual é, assim, a maior diferença que o senhor sente nesse período, assim? Bom, primeiro, na época eram poucos advogados, tá? Então, e tinha os mais conhecidos, os mais famosos, né? Sim. Então não era fácil. Por exemplo, quem quisesse na época iniciar uma carreira no escritório, o melhor seria entrar no escritório de advocacia, pegar prática, fazer amizade com alguns clientes, depois abrir o seu próprio escritório, levava alguns clientes com você e recomeçava, entendeu? Mas se, por exemplo, como a gente vê hoje, acontece muito, né? O jovem se forma e já monta um escritório, muitas vezes com a ajuda da família, né? O papai paga lá Uhum. e acha que vai começar a ganhar dinheiro. Mas aí você vê que falta experiência, falta juízo às vezes, né? Sim, com certeza. E hoje eu sinto também que nós temos tipo assim, uma gama de novos profissionais que estão baseados muito no que encontra na internet. É tudo meio que pronto. Encontra tudo meio pronto na internet. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. É a geração Ctrl-C, Ctrl-V, hoje chat GPT e tudo mais. Tem técnicas que, por exemplo, eu tô só há 9 anos, né? Então, nem me comparo ao tempo que o senhor tá atuando. Só que, por exemplo, quando eu comecei, também não tinha esse negócio de marketing. E hoje parece que... eu vou colocar aqui na minha posição, porque o senhor tem um legado, né? De advocacia. Mas a minha posição se você não fizer o marketing, se você não fizer ali, você não consegue cliente. Então, eu sinto essa dificuldade hoje,
na advocacia, assim, né? Hoje a divulgação, entendeu? É mais através da internet, Sim. essas coisas, né? Naquela época não, era mais difícil, era tudo muito mais lento, mais trabalhoso. Máquina de escrever, usava carbono para tirar cópia, entendeu? Fazia com cópia, né, um para protocolar e o outro, né? A gente ia lá para o fórum, né? Às vezes tinha processos lá, eu cheguei a ter processos lá com 7, 8 volumes, né? Nossa. E carregar tudo aquilo, Fazer né? carga dos áudios. Era carga Era mesmo, carga. literalmente, né? Então, eram outras épocas, né? Tinha colegas que tinham escritórios maiores, Uhum. que tinham os auxiliares que iam junto lá para o fórum e fazia carga, trazia os processos em carrinho. Sim, vendi os carrinhos. Os carrinhos trazia em carrinhos, entendeu? Esse carrinho de carga, né? Aham. Tudo empilhado assim, né? Mas era outros tempos, né? Não, e assim, a gente tem que ver que também essa questão de, igual hoje em dia tem todo o sistema é online, né? É, É o Projude online, o EPROC, o ESAGE, enfim, tudo online. E quando eu iniciei a advocacia, o agravo de instrumento ainda tinha que ir lá e fazer o protocolo junto ao distribuidor. sim, E aí eu falava assim, pô, nossa, né? Tanta tecnologia. Mas aí que eu fui entender que é uma tecnologia muito recente. sim, Então, para o pessoal que está iniciando, é uma coisa muito simples. Mas, inclusive nos escritórios hoje de advogados mais jovens, você não vê muito papel na mesa. É, é tudo online. Eu já não, como eu já vinha advogando Uhum. com advogados mais antigos, eu preciso de papel. O negócio é papel, é montanha de Não, papel. e na época, por exemplo, era fundamental que o advogado tivesse uma biblioteca, tá? Aham. Onde Porque ia pesquisar? a gente jurisprudência, você tinha que assinar livros, tinha o famoso RT, né, Revista dos Tribunais, Sim. na época. Então, por exemplo, você tinha que fazer a citação de uma jurisprudência, você baixava um livro lá da estante, né? Ia lá no índice, você via o assunto, aí você buscava lá, esse serve. Colocava uma orelhinha e separava. Pegava outro, e aí você via 20 volumes, entendeu? Deixava separado e para depois você copiar Aquele aquele que jurisprudência. era melhor. É, jurisprudência, né? Aliás, na minha época, no início, ainda se fazia citações em latim, né? Tinha umas citações, uns chavões, vamos assim dizer, né? Que o pessoal, quer dizer, é tudo. E hoje em dia os advogados reclamam de usar o DataVenia, né? Pois é, né? É, não, Não sabe usar um é DataVenia. outra coisa, né? É questão de respeito, né? Com certeza. O advogado, na época, era respeitado, era o sonho do pai que o filho fosse médico, engenheiro ou advogado, né? Doutor, né? É, entendeu? Agora, hoje não, hoje banalizou, né? Com Eu acho, certeza. né? E a gente vê também que com essa vinda da tecnologia, advogados que têm mais manejo nas divulgações ou na captação de cliente acaba pegando vários clientes e a chance de fazer trazer um prejuízo para esse cliente pela falta de experiência é grande, porque você acabou de se formar, você vai lá, pega vários clientes que você fez aquela captação, mas você não está preparado para poder encarar E aquela normalmente, né, responsabilidade, né? normalmente, quando a pessoa se forma, ela acha que sabe um monte de coisa, né? Uhum, Aí quando começa a trabalhar, começa a pegar no dia a dia, que vê. A gente, malemar, tem que saber que a coisa existe e aonde encontrar, para ir lá buscar, né? exatamente. Isso A daí escola, na verdade, é a prática, não é, tem, não né? tem comparação. A gente faz a faculdade, pega ali o diploma, mas a escola mesmo é a Olha, prática. está uma crítica, né? A qualidade caiu bastante do ensino, né? Sim, Por exemplo, lá na minha época, os meus professores, a maioria eram juízes e promotores, né? E eles pararam, né? Até
comentei, né, com alguns, eu falei assim, não, porque é o seguinte, a gente começa a ganhar daqui, a gente muda de faixa do imposto de renda e o governo leva tudo. Então não compensa. Então, aqueles que permaneceram foi por amor, né? Por amor ao docente. Mas a maioria dos nossos professores, né? E olha só que interessante. Acho que foi lá por 91, 92. Eu recebi uma ligação, né, acho que é o coordenador, não sei, do Direito Público da UEM, coordenador, não sei, chefe de, Aham. não sei qual é o texto. Ele me ligou e falou, Moribe, quer vir dar aula de estágio penal? Era do Sebastião. Eu falei, Tião, como é que é? Ele falou, não, é o seguinte, nós estamos precisando de professor, fizemos 2 testes seletivos, ninguém se classificou. Já vai começar a aula e estamos precisando de professor. Eu falei, Tião, eu vou lá ter que estudar para fazer teste. Não, não, você vem como professor convidado. Você não vai fazer teste nenhum, eu Na já te época não, tinha conheço. bastante, né? Tinha, Aí eu falei, quanto é que vocês estão pagando? Ele falou, T20 você tem aula de segunda a quinta, né? Eu me lembro que eu fiz a conversão, deu $700 na época, Hoje já era uma grana. né? E aí eu não sei quanto que é hoje. O dólar tá. Aí eu cheguei, eu falei, Tião, me desculpa, mas 80% das minhas ações são fora de Maringá. E naquele tempo era tudo físico, então eu viajava Sim. muito, né? Eu falei, eu vou prejudicar muito o meu escritório, né? Então, eu até gostaria, porque a gente tem que se reciclar, tem que voltar a estudar, né? Mas não vai dar, me desculpe, né? Então aí eu comecei a pensar, né? Puxa na vida, fiz 2 testes seletivos, ninguém se classificou para dar. Então, a qualidade desses novatos que estavam tentando adentrar, né? A qualidade era, né? Inferior. E assim, lá no início da sua carreira, assim, teve algum caso que te marcou? Ah, eu te falei que eu fiz um júri Uhum. antes de formado. Sim. Foi um caso bastante polêmico, né? E o promotor era o Dr. Joel Coimbra. Ah, sim, conheço o Dr. João Coimbra. Todo mundo conhece. E ele era o promotor desse caso. Tá? Foi um caso bastante polêmico, né? E a nossa tese era de legítima defesa, né? E aconteceu em Paysandu aqui. E aí eu fazendo a minha prelação, né? Ali, e ele tentando me interromper, me tirar do raciocínio, né? O aluno não sabe nem distinguir a legítima defesa, tem que voltar para a escola, e começou a provocar, né? Aí eu falei, doutor, quando o senhor falou, eu fiquei quieto, faz favor. Né? Fica quieto. Né? Mas ali Sim, faz um júri, parte, né? claro. Aí começou o bate-boca e o juiz teve que interromper, né? E foi, né? Mas eu vou falar, corajoso. Né? Isso Foi o seu primeiro júri. foi meu primeiro júri, Corajoso. né? Porque geralmente a gente fica com receio, né? Mas isso daí foi em 87, e eu já estava 5 anos já correndo o trecho já, né? Então, mas a primeira vez sempre É desafiador. é desafiador. Não, mas eu estava bem preparado, né? Lógico que a gente se prepara mais Sim. aí, né? E teve, sim, tem várias, né? Várias situações, né? Então me fala assim, ó, de todos os casos que o senhor já atuou, qual que o senhor acha que foi o mais desafiador de todos? Ó, nós advogamos alguns anos para os irmãos Oliveira. Tá? Eles eram famosos aqui, né? E, inclusive, o primeiro caso, tá, surgiu de uma situação aqui em Toledo, onde eles tiveram
uma troca de tiros lá com a polícia, mataram um policial e o delegado feriu um delegado lá. Isso. É bom o senhor introduzir um pouco, porque algumas pessoas que estão Sim. assistindo talvez não conheçam. Então, introduz ali um pouco o caso, se for possível, para as pessoas se entender o que é o caso dos irmãos Oliveira. Tá. Os irmãos Oliveira era uma família que entrou no mundo do crime, entendeu? Eu que conheço bem a história da família, eles foram empurrados, tá? Porque na realidade eu acho que o pior ali era um só dos irmãos, eram 6 irmãos que depois entraram pelo mundo do crime porque as autoridades da época, a população, não distinguia. Não, foram os irmãos Oliveira. Então colocava todo Todo mundo mundo do no balaio. mesmo balaio ali, entendeu? E até que eles acabaram de ter que fugir, né? Eles moravam em Vidigal, que é distrito de Cianorte, tá? E então eles partiram para o mundo do crime e eles estavam morando, o mais velho estava morando em Toledo, junto com o bando dele lá, Uhum. entendeu? E só que ali eles não praticavam assalto, só moravam lá, né? E um deles, se chamava Paulo, a polícia desconfiou, falou, esse cara, o vizinho, né, falou, esse cara só sai à noite e volta, fica o dia todo aí. E o vizinho chamou a polícia foi lá, quando ele saiu, ele chegou, a polícia chegou, em seguida, quando a polícia chegou, ele já tinha saído. Tinha a descrição do veículo, foram procurar o veículo e encontraram o veículo estacionado em frente à casa do Manuel de Oliveira, que era o mais velho. Sim. Aí eles chegaram, 2 policiais civis e 2 militares. Bateram palma na frente, falaram, aqui é a polícia, de quem que é esse carro? Abriram a porta, a janela lá e começou a troca de tiro. Entendeu? Nisso, os 2 policiais militares correram para o fundo Da casa. da casa. Pelo fundo eles não vão fugir. Quando começou o tiroteio, que eles atingiram um policial e atingiram o delegado no peito, os 2 que estavam no fundo correram para frente. Aí eles fugiram pelo fundo. Pularam o muro e olha que interessante. Nessa casa do fundo estava tendo um velório. Nossa. Um velório de um membro da igreja da Assembleia de Deus. Nossa. E o lado que foi a história. Aí eles pegaram o pastor e fugiram na Kombi da igreja. E pegaram o pastor de refém. De refém, tá? Chegaram numa casa, tinha acho que era uma Paraty que estava estacionada, mandaram parar, chegaram lá na casa, apertaram, bateram lá na porta, veio uma senhora, só falaram, olha, eu quero a chave do carro. A mulher chegou e deu a chave. E eles fugiram nesse carro. Nossa. Entendeu? Aí a cidade virou aquele fuzuê, né? Porque tinha um policial morto, o outro não sabia se vivia ou não, o delegado. O pastor O sequestrado. pastor sequestrado, então, mas o pastor já largaram ali, né? Ah, eles deixaram lá na casa. Deixaram ali, né? E aí a polícia prendeu as mulheres do Paulo e a mulher do Manuel, né? Prenderam os 2, as 2. E aí, um dia, inclusive, foi uma noite, estava tendo um jantar de formatura, um jantar da turma, né, de despedida, aquelas coisas. Meu sócio falou, olha, me chamaram para mim ir até Toledo. Aliás, me chamaram para ir conversar com uma pessoa, ele não se identificou. Mas quem indicou foi o Wilson, que era um cliente nosso. Uhum. Tá bom. Aí, quando o Oscar foi conversar com ele, ele se identificou. Falou, olha, eu sou Manuel de Oliveira, minha mulher está presa lá em Toledo, essa situação assim, 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 eu queria contratar que o senhor fosse lá verificar. O Oscar falou, tá bom. Aí o Manuel chegou pro Oscar e falou, ó, eu já mandei 2 advogados lá e não conseguiram nem ver elas. Se for do mesmo tipo, nem adianta ir, viu, doutor? Nossa, já. O Oscar falou, não, deixa comigo. Aí o Oscar foi para lá. Foi sozinho que eu estava em festa de formatura aqui, né?
O Oscar chegou lá na delegacia, o delegado não quis apresentar as mulheres. Aí ele foi no juiz, não me recordo, disse que era um japonês, o Oscar falou, né? E o Oscar chegou para o juiz e falou: doutor, se o senhor não mandar me apresentarem, eu vou representar o senhor. Isso era numa quinta-feira. Aí o juiz chegou e falou: doutor, é o seguinte, eu não posso liberá-las agora, porque por causa da população, né? Mas eu vou liberar para o senhor conversar com elas e até quarta-feira da semana que vem eu libero elas. Deixa baixar um pouco a... A poeira. A Oscar voltou na delegacia, conversou com elas, né? Trouxe a notícia aqui para o Manuel. Quando chegou na terça-feira, o juiz ligou para o escritório, pode vir buscar, né? Aí nós fomos lá buscar e elas estavam bem judiadas lá, né? Eles queriam saber para onde que eles poderiam ter fugido, né? E elas não sabiam, porque Não, eles também não não iam esperavam, deixar isso. né? E foi assim que começamos a trabalhar No caso dos irmãos nos Irmãos Oliveira. Oliveira. Aí teve outros casos, né? O que culminou foi no sequestro do Samuel Tolardo, né? Teve um episódio, né? Um ônibus aqui perto de Apucarana, né? Que tiro, morreu um dos Oliveira ali. O Manuel levou 6 tiros ali. E saiu vivo. Saiu vivo, né? Uma coisa que tem coisas que a gente não esquece, né? Fomos levar a mulher e o filho do Manuel para ver o pai, que estava preso. E o Manuel todo enfaixado, todo machucado, né? Primeiro ele levou um tiro que atravessou as nádegas dele, que ele estava de lado trocando tiro com a polícia, num sítio, tá? Se vou contar, vai ficar muito longe. Mas ele levou um tiro primeiro que atravessou as nádegas. Nossa. Levou um outro tiro, isso lá da polícia, né? Levou um outro tiro de fuzil que entrou por um mamilo e o projétil ficou no outro mamilo. Ué? Correu por dentro e parou aqui. Pegou na lateral. Na dele. lateral, que ele estava de lado dando tiro. Um outro tiro pegou aqui em cima, no início do couro cabeludo, e o projétil passou em cima da calota craniana e o projétil parou aqui atrás. Nossa. Tá? E depois, lá no episódio, lá no ônibus, ele levou mais 2 tiros perto do joelho. Né? O irmão dele mais novo já tinha sido morto ali, a polícia já tinha matado. Né? E quando a polícia conseguiu invadir, ele se fingiu de morto. Puseram ele para fora, ele deitado, tudo, televisão, repórter, estava tudo ali. Aí ele começou a gritar: não, eu tô vivo, não entendeu? Aí tinha polícia que fez menção de atirar nele ali. Aí um policial, um tenente da polícia militar falou: não atira, não atira, não atira. E levaram ele preso. Foi levado para Apucarana e o homem todo ferido, tudo levado cheio de bala, né? E não tinha quem tratasse. Aí ele nos chamou novamente. Aí nós arrumamos um médico para ir lá cuidar dele, tá? Então ele estava todo enfaixado quando eu fui levar a família, né? A esposa e o filho. E ele chegou pro filho, a gente, né? Ele falou: meu filho, olha a situação do teu pai. Não siga os passos do teu pai, fica com a tua mãe. A mulher dele, a mãe dele, a família era de Feirantes, em Curitiba. Ele falou: fica com a tua mãe, né? Deixa esse negócio de vingança de lado, porque tudo começou com vingança, né? Seja um homem de bem, né? E anos depois, esse filho dele entrou pro crime e foi morto pela polícia, né? Mas eu presenciei ele pedindo ao filho para Não fazer o mesmo erro que ele. Não cometer o mesmo erro. né? E aí teve outros casos, né? Os próprios Oliveira, mas esse daí é o mais que foi televisionado e tudo, né? Voltando um pouquinho, por exemplo, essa situação lá de Toledo, quando o Manuel foi preso, tá? Ele começou a responder os júris, porque ele estava foragido, não dava.
E o clima lá na cidade pequena, um monte de gaúcho, tudo gente braba, né? Tinha matado um policial, o outro delegado se safou, mas, né? Aí nós pedimos segurança para a realização do júri. E o juiz pediu e chegou um pelotão lá da Polícia Militar, acho que batalhão de Cascavel. Você sabe aqueles policiais todos fardados com colete e metralhadora, né? Fecharam a rua do fórum, não entrava ninguém. Por fora do prédio do fórum, cada parede tinha policiais. E dentro do fórum, dentro da sala, policiais em cada parede. E um policial atrás do juiz com a metralhadora cruzada. Isso é o medo, né? Então, quer dizer, Mas dentre, assim, muito interessante o caso dos irmãos Oliveira. Dentre, assim, esses crimes que eles cometiam, e também pelo júri que ele estava fazendo, ele estava prestando júri por quais crimes? bom, era o homicídio e tentativa de homicídio, sempre, né? Porque os assaltos, roubos, extorsões, Sim, essas não coisas entra aí no júri. Sim. não entra no júri, né? Isso daí nós funcionamos poucos, porque ele falava, doutor, eu não preciso de advogado, porque eu já tenho mais de 200 anos de De condenação, condenação. então não faz, né? Vou ter que ficar 30 anos preso mesmo. Aí não teve jeito, mas eles participaram de um sequestro em Santa Bárbara do Oeste, Sim. lá perto de Campinas. Eles têm bastante sequestro nessa lista aí, né? Tinha, inclusive, o irmão do Zé de Camargo, né? Ele foi Fora... sequestrado, é. Aham. E então, e lá nesse sequestro lá em Santa Bárbara, o local onde ficou o sequestrado, né? Uhum. Era no terreno do fundo da casa de uma das irmãs dele. Então, a irmã que levava comida Nossa. lá para o sequestrado e lá para o pessoal. E aí colocaram a irmã, também processaram a irmã, né, no meio, né? Aí ele falou, doutor, eu quero cuida da defesa da minha irmã, entendeu? Então, porque ele falou, para mim Já era. não adianta. E ele tinha um cuidado muito grande, né? Ele falava que ele não ia ser preso, ele ia morrer, entendeu? No final, ele viu que viver é melhor. E, por exemplo, ele tinha uma outra irmã que morava em Campinas. Então, ele queria conversar com a gente. O cunhado dele ligava para o escritório, conversava comigo, com o Oscar. A gente ia para Campinas, ia lá na casa dessa irmã dele. Aí com o cunhado a gente ia ter um telefone público, não tinha celular na época, né? E no telefone público, a hora marcada, normalmente 6 horas da tarde, ele ligava para conversar com a gente. Olha o cuidado dele. E aí ele falava, doutor, o senhor conhece tal lugar lá em São Paulo, na capital? Normalmente ele gostava de Carrefour, praça de alimentação lá do Carrefour. Falei, Uhum. sei. Tá, então às 8 horas lá, tá bom? Tá bom. Aí a gente ia. A gente entrava na praça de alimentação, a gente não via ninguém, assim, estranho, mas tinha gente que já estava cuidando, né? Quando eles tinham certeza que nós não fomos seguidos, aí que eles iam conversar. Então era esse o cuidado que, né, Que eles tomavam que pra... eles tomavam para conversar com a gente, né? E o caso do irmão do Zezé de Camargo lá? Não, isso foi posterior. Depois que o senhor já não estava mais... Nós tínhamos largado já, entendeu? Eu já estava, acho que na prefeitura ou na Câmara quando aconteceu. Uhum. Mas o Moacir, que foi um dos irmãos que cortou a orelha do irmão do Zezé de Camargo, ele estava preso aqui em Piraquara, né? Teve uma rebelião, começaram a judiar muito dele lá e aí ele pediu, nós conseguimos transferir ele para Avaré, né? Passado um ano ele ligou, doutor, ele pediu que a gente fosse até
a família dele, lá em Vidigal. Falou, doutor, é que eu estou estudando aqui. E eu estou me formando, e então eu preciso do meu histórico escolar. Pede lá para minha irmã lá. Entendeu? Aí pegou e mandou. Então eu falei, puxa, graças a Deus, pelo menos um se salva, né? Mas quando ele saiu, ele voltou, né? Integrou a família, né? E ele foi e foi aquele que cortou, inclusive, né? A orelha. Mas o interessante a população tinha medo, tá? Irmãos Oliveira. E muita gente se aproveitou disso. Telefonava para a família e falava, olha, aqui é dos irmãos Oliveira, me arruma tanto, senão vou pegar a tua família, entendeu? E a família pagava, porque tinha medo, né? E depois sobrava um processo para os irmãos Oliveira sem, né? Esse Moacir, ele respondeu o processo, ele foi condenado em processo, acho que Cidade Gaúcha, se eu não me engano, um assalto que teve lá, e ele estava preso, entendeu? Então, punha tudo no... Mas são percalços da... E assim, dentro da tua trajetória, de tudo que o senhor viveu, o senhor falou aqui um pouquinho do caso que teve com o Joel Coimbra, né? Ah, sim, o primeiro júri. Eu, o primeiro júri. Mas teve alguns outros casos que o senhor se lembre, assim, com juízes, que aconteceu alguma coisa inusitada com o juiz. Pode ser até com clientes ou colegas, se precisar, mas eu acho que é mais interessante, às vezes, assim, porque a gente sabe que a advocacia, vou colocar mais antiga, tinha uma relação diferente com os juízes do que a gente tem hoje. Hoje a gente, né, a gente fica longe, né? Quase não tem contato. Antigamente vocês iam lá, todo mundo tava ali na, na, perdão, na secretaria, vocês conheciam todos os advogados se conheciam. Então eu tenho certeza que vai ter algum caso aí diferente, porque hoje em dia a gente já não tem muito desse tipo de É, assunto, de casos. eu fui fazer uma audiência, não vou falar cidade porque é aqui da região, tá? Uhum. Era oitiva de testemunha, né, carta precatória, inclusive. E era a primeira audiência da tarde, acho que uma e meia, por aí. Eu cheguei lá, entrei na sala de audiência esperando, né? Daqui a pouco entra um senhor lá, camisa polo e tudo desbotada, suja, fedida, entendeu? Calça jeans, tudo sujo, né? E é um afrodescendente, né? Quer dizer, não é nada contra. E chegou lá, sentou na cadeira do juiz, e eu imaginei, falei, nossa, o doutor vai chegar, vai dar uma bronca nesse cara. E era o juiz, Pronto. entendeu? E era o próprio, né? Aí depois até eu conversei lá com o escrivão, né? Falei, poxa, doutor, assim, assim. Ele falou, não, é que ele aproveita a hora do almoço e tem um sítio aqui perto. Ele vai no Ele sítio. vai lá no sítio na hora do almoço, que lá. Só que ele saiu lá do sítio e do jeito que ele saiu de lá da roça, ele veio fazer audiência, né? Isso daí realmente é bem inusitado. É. Né? Eu fui fazer também uma audiência em Ribeirão Preto, né? E aqui no Paraná a gente não tem costume de usar terno, né? Aham. Só Curitiba. Mas eu sempre tive cuidado, né? Quando eu viajava, eu levava a minha beca. Levava na pasta, né? Ficava ali. Eu também fui fazer audiência lá em Ribeirão Preto, oitiva de testemunha também. O juiz chegou, abriu a sessão, né? Falou, estou nomeando o doutor fulano de tal para a defesa do réu. Eu falei, doutor, eu estou constituído defensor do réu. Ele olhou para mim assim, eu de manga de camisa, né? Falou, o senhor que é o advogado dele? Falei, sim, senhor. Cadê o terno? É. Aí, eu falei, não, eu sou lá do Paraná, lá é calor, a gente não tem esse costume, não sei o quê, né? Eu falei, mas se o senhor suspender por 10 minutinhos, eu vou lá no carro, eu pego a beca, eu venho fazer audiência de beca. Não, dessa vez eu vou permitir. É que nós aqui costumamos, ele falou, dividir o ônus do sacrifício. Né? Então, ele tinha juízo assim, né? Uma outra situação, essa daí é bem, bem estranha, né?
quando foi criado o juizado especial, Hum. não tinha ainda as varas especiais, varas próprias de juizado especial. Aham. Então, o que que os juízes costumavam fazer? Só o rito, né? Eles atendiam, vamos dizer, primeiro os processos do rito, né? E depois eles faziam as audiências, vamos dizer, normais. Uhum. E tinha juízes que tinha dia que só fazia juizado especial, tá? Tudo bem. Nós fomos fazer uma audiência em Campinas. O juiz é um senhorzinho que era professor lá da faculdade, eu nunca tinha visto aquilo. Ele fazia as audiências antes do juizado especial. Ele marcava todas as audiências para 1h da tarde. Todas. Ficava aquela fila de Ficava gente. aquele mundaréu de gente no corredor, E aí entendeu? definia quem fazia a primeira audiência por ordem de chegada? Não, eles tinham a ordem lá, Hum. entendeu? Mas ele trabalhava com 2 escrivães. Tá? Nunca vi isso. Então chegava, juizado especial, ele lia a queixa e falava, é isso aqui, assim, assim, o senhor já está sabendo, o senhor conversou com o advogado? Já. E o que o senhor fazia acordo? Tá. Então faz Vão o pra lá. acordo aí. Aí ele entrava outro, ele pegava o outro escrivão, entendeu? Nossa! Enquanto um fazia acordo ali. Se, por exemplo, o senhor já conversou com o advogado? Não. Então conversa com o advogado dativo, né? Lá tem lá Aham. do, né? E conversa com ele lá Uma enquanto chamando a outra. e chamava, desocupa o beco. Então a gente ia fazer audiências 4, 5 da tarde e estava lá desde a 1, porque ele marcava tudo no mesmo horário, né? Então, quer dizer, eu nunca vi juiz trabalhar com 2 escrivães desse jeito. Também é. Não, e é uma coisa que hoje em dia não existe. Não. Só nessa época mesmo. Entendeu? Então, foi o início, né, do juizado especial. Então, Sim. né? E assim, o que o senhor acha que era mais difícil na época, lá nos anos 80, 90, e que hoje se tornou mais fácil na advocacia? É a mobilidade, né, que a gente tinha que, né, ir tinha que viajar muito, né? Então eu viajei muito, ia lá para Goiás, né? O senhor teve bastante processo em bastante estado do Brasil, assim. Fui em Goiás, em Minas, São Paulo, interior de São Paulo, mais, né? Aqui no Paraná também bastante, né? Eu tive um caso que foi lavrado 3 flagrantes em 3 cidades diferentes pelo mesmo caso. Nossa. Palmital, Assis e Paraguaçu Paulista. O mesmo fato gerou, entendeu? Aham. Porque um fato era de um, eles moravam em outro e tinha um outro que morava em Aí Paraguaçu. deu conflito de competência. Não, os 3 flagrantes eu entrei com habeas corpus, né? O juiz mandou soltar. Ué, com 3 flagrantes pelo mesmo fato? Não. Isso não existe, né? E nesse ponto, o Estado de São Paulo, não sei hoje, mas eu acho que continua, eles são mais normativistas, entendeu? Uhum. Hoje o pessoal ainda fala, não, esse caso aí é complicado, que não sei o quê, entendeu? Sim. Então, a gente passou por situações. Teve uma situação lá em Goiás. O motorista estava trazendo um caminhão roubado, levando para o Paraguai. Em Guaíra, ele bateu o caminhão lá na cidade. E ele chamou a polícia. Ele falou, não, eu estou certo. Outro carro ali que está errado. Chamou a polícia puxou o caminhão, esse caminhão foi roubado. Prendeu. Preso por receptação. Né? Meu Deus. Aí eu entrei com pedido de fiança. Uhum. Né? O juiz lá da época, não vamos falar nome não, entendeu? O juiz, na época, ele disse que se deu por incompetente, falou que a competência era do juiz onde tinha ocorrido o roubo do caminhão, que era lá em Goiás, perto de Goiânia. Entendeu? Quem é advogado sabe do criminal, né? Receptação é um crime autônomo, né? E aí ele negou a fiança, disse que era incompetente. Aí entrei, recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível nessa situação,
E ali a gente, hoje vai o processo todo, mas na época, quando você entrava com esse recurso, você apontava, discriminava as peças que você queria que formasse o recurso, para formar o recurso para mandar para Curitiba. E eu entrei com o recurso e apontei as peças e nada do juiz despachar. Aí um dia a escrivã falou: doutor, o juiz despachou aqui e falou para o senhor instruir o recurso do senhor. Eu falei: como instruir? Eu indiquei as peças. Quem instrui é o cartório. E eu já indiquei, né? Então é que quando o juiz deu por impedido, ele mandou enviar tudo para Goiás. Eu não tenho nada aqui, Nossa. né? E o cidadão já preso já há 110, 120 dias, né? Nossa. Aí eu falei: bom, então vamos para Goiás, né? Cheguei na cidadezinha lá de Goiás, o judiciário estava em greve. Consegui localizar a casa da escrivã, fui conversar com a escrivã. Ela falou: doutor, nós fizemos uma limpa aqui, entramos em greve, mas não tem nenhum caso de réu preso. Eu falei: o meu cliente está preso lá no Paraná. Mas não veio essa informação para cá, né? Meu Deus, olha. E a juíza estava participando de uma assembleia lá em Goiânia, né? Bem, eu fui para Goiânia, protocolei um habeas corpus, por excesso de prazo. Na volta, passei lá na comarca de novo, aí a juíza estava. Aí eu fui conversar com ela, né? Ela falou: doutor, olha aqui, isso aqui é o que veio do Paraná, não tem informação que seu cliente está preso, tá? O senhor entrou com pedido de arbitramento de fiança, por quê? Lá que, né? Falei: não, é que o juiz lá disse que aqui é a senhora que tem que resolver, né? Aí ela falou: doutor, é o seguinte, na assembleia que nós tivemos ontem, nós resolvemos entrar em greve. Então, os juízes também estão em greve, eu não vou furar a greve. Mas eu prometo que o primeiro caso que eu vou analisar é do seu cliente. Tá bom? Tá bom. Passou uma semana, ela ligou para o escritório. Falou: doutor, os funcionários não voltaram a trabalhar não, mas os juízes voltaram. Eu estou arbitrando tanto de fiança aqui. Como é que o senhor vai fazer? O senhor vai mandar o dinheiro? Vai, né? Falei: doutor, eu vou conversar com a família aqui, eu vou ver como é que eu faço. Eu resolvi ir pessoalmente. Peguei o dinheiro, levei. Na época, lá em Goiás, você tinha que depositar na coletoria estadual, na Receita Estadual. Peguei a guia, levei lá no fórum, estava a juíza lá na máquina de escrever ainda, né? E aí ela falou: doutor, o senhor veio? Eu falei: doutor, eu vim pessoalmente, eu resolvi vir pessoalmente. E ela fazendo a carta precatória para que o juiz de Guaíra fizesse audiência admonitória, né? Aí eu li assim, eu falei: doutora, a senhora poderia acrescentar que depois da audiência admonitória, né, que seja expedido alvará de soltura? Doutor, isso não precisa, isso é evidente, está na cara. Eu falei: doutor, olha o que aconteceu. Ela: tá, vamos colocar. Entendeu? Então, são coisas assim que, né, do dia a dia que, né? Essa questão de ir também até o juiz, conversar com o juiz, conversar com, enfim, com quem fosse necessário, é uma prática muito dos advogados mais antigos. Os advogados de hoje em dia já não querem ir lá, não Não, querem falar com o juiz, já não quer. eu não gosto, porque eu entendo da seguinte maneira: eles têm que saber a obrigação, tá? E muitas vezes eles deixam na mão da assessoria e tá. Em Curitiba, então, também são poucos os desembargadores que, o assessor faz o resumo e o desembargador fala: isso aqui faz assim, e o desembargador faz todo o trabalho braçal. E tem muitos aqui também nessa situação, tá? Mas então eu sempre, para conversar com juiz e promotor, foi assim, era o último caso, que eu nunca gostei, entendeu? Sim, evita. Evito, né? Doutor, agora sim, a gente está partindo mais pro término aqui, né, do nosso podcast, mas eu queria fazer, assim, pegar toda a sua experiência
E quero que o senhor dê alguns conselhos para os jovens advogados que estão iniciando aí na carreira jurídica. Que conselho o senhor daria hoje para aquelas pessoas que estão no seu primeiro, Bom, segundo, terceiro ano? faltou mais da metade aí da minha experiência como Ah, procurador, com que isso daí certeza. que eu peguei vamos dizer, a época mais difícil aqui de Maringá, né? Na gestão do Jairo Gianotto, e depois eu fiquei 10 anos aqui na Câmara, né? Então, passamos por diversos prefeitos, né? E cada um com a sua característica diferente. Ministério Público alvoroçado, querendo sangue, É entendeu? verdade. E a gente correndo atrás, tá? Participou de todo o processo de cassação? Esse processo de cassação, depois que eu saí da Câmara, eu comecei a fazer trabalhos freelance, vamos dizer. Uhum, Tanto é, lá aqui no município de Paranapoema, eu fui contratado pela Câmara Municipal para assessorar num processo de cassação do prefeito. uhum. E uma vez o prefeito sendo cassado, assumiu o vice. Aí precisava de botar ordem na cidade. Não, para você ter uma ideia, o município só pode receber verbas se ele tiver, a gente chama de certidão liberatória, que é uma certidão pelo Tribunal de Contas dizendo que está tudo certinho, né? O município fazia 12 anos que não tinha certidão. Então, quer dizer, está bem bagunçado. Lá a gente tinha, por exemplo, gari, fez concurso para gari, era gari trabalhando como motorista de ambulância. Nossa. Não, uns absurdos. Então, nós tivemos que fazer, nós fizemos uma outra lei, uma reforma administrativa, concurso para suprir os novos cargos, entendeu? E então foi assim, foram 2 anos assim de bastante trabalho lá, né? Depois, na Câmara primeiro, depois lá na própria prefeitura, né? Doutor Camargo, assessorei bastante tempo também, né? A prefeitura foi 1 ano só, mas o prefeito continuei depois por, inclusive, outra gestão, né? Uhum. E então a gente começou a trabalhar freelance até que surgiu essa oportunidade de eu voltar ativa na Câmara de Sarandi, né? E espero estar dando minha contribuição lá. A, Em relação ao conselho? a questão do conselho, eu fiquei 9 anos na UAB, né? Sim. Naquele tempo era diferente a estrutura. Hoje é conselho de ética, né? Uhum. Aliás, conselho não, na época era comissão. Então a gente funcionava aqui na subseção como um juízo deprecado. A gente instruía todos os processos administrativos, né? E enviava para Curitiba, ser julgado pela comissão lá em Curitiba. Então a gente né? E um fato, uma vez eu mandei umas intimações, né? Testemunha, e um dia o camarada liga, né? Doutor, recebi aqui do que se trata? Eu falei, não, o senhor foi arrolado como testemunha para falar a respeito de tal fato, assim, lá com tal advogado. Ah, tá bom, eu estou sabendo sim, doutor. É tal hora, né? Tal dia, tal hora. Eu falei, tal dia, tal hora. Aí eu vou, tá, doutor? Muito obrigado. Doutor, eu tenho que ir na casa do senhor? Na minha casa? Por quê? Não, aqui está escrito que é para mim comparecer na casa do advogado, que é o nome do prédio da UAB, Da OAB. né? A casa do advogado, ele precisa que fosse na minha residência, né? Então são, né, coisas. Eu tô esticando aqui, né? Mas Não, fica uma coisa que tranquilo. vale a pena também Não tem horário comentar, para terminar. questão de, por exemplo, prerrogativas. Hoje eu acho que está muito frouxo, tá? Precisa de apurar mais. É a maior reclamação que nós temos hoje É, dos advogados é exatamente essa, né? tá? E na época a Justiça do Trabalho funcionava ali no Pretinho, ao lado do Fórum. E naquele tempo tinha a juíza do trabalho e tinha mais 2 juízes leigos que eram indicados pela classe, um patronal e o outro
dos empregados. Então, eram 3 juízes, vamos assim dizer. Tá? E tinha uma juíza lá, que quando ela mandava notificação para o patrão, né, emitia um carimbo ali, né, comparecer acompanhado de advogado devidamente trajado. Né? E muitas vezes o advogado chegava lá de manga de camisa, dava aquele esculacho lá no advogado. Daqui a pouco estava lá o balconista lá dando esculacho, esses juízes leigos lá que estavam dando esculacho, todo mundo esculhambando o advogado na frente do cliente. E estava constrangendo, né? E chegou reclamação. Na época, o presidente da OAB era o doutor Odair Moreski. Pediu uma reunião lá, né? Foi ele, fui eu, foi a secretária e foi o tesoureiro da época. Chegamos lá, após o expediente, todos os juízes, o doutor Odair falou, ó, uma situação assim, 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 os advogados estão se sentindo constrangidos. Ele falou, não, mas eu gosto aqui de distinguir quem é réu, quem é O advogado. Quem é o advogado? Eu falei assim, pois é, doutor, mas a senhora não pode fazer. Lógico que eu posso. Ela querendo peitar, né? O doutor daí falou assim, doutora, a lei estabelece as vestes talares, como é que ele falou? O que está na lei, uma prerrogativa do advogado. A senhora não pode exigir. Se a senhora permanecer, a OAB vai representar contra a senhora. Aí ela baixou a bola. Ela falou, mas eu vou retirar o carimbo, mas ainda eu vou ficar no direito de conversar com os advogados. A senhora chama o advogado à parte, tá? Não chama atenção, a senhora pode aconselhar ele, entendeu? Sem constranger. Aí, quer dizer... Essa postura que a gente sente falta hoje da OAB, né? É esse tipo de postura, onde o advogado ele se sente realmente protegido. Sim, porque, né? Representado ali, né? Tem uma proteção, tem um órgão que está protegendo ele. Que está protegendo, né? E hoje a gente sente falta desse tipo de postura. Não, a gente vê, por exemplo, absurdos que juízes estão fazendo aí e a OAB fica... Silente, não omissa. Não tem, né? Exatamente. Então... Abuso de autoridade. Nossa. E se o advogado não está preparado, se é um advogado iniciante, por exemplo, ele já não sabe lidar com o abuso de autoridade de um juiz. O cara se encolhe. É o juiz, né? Por mais que a Constituição fala que a gente está ali no mesmo plano, na verdade, na prática, a gente está aqui e eles estão lá em cima. Fala, tem juiz que pensa que é Deus, né? Exatamente. E outros têm certeza. Exatamente isso. Mas nós temos juízes bons também. Sim, com certeza. Tem juízes que eu faço até questão de falar aqui na Vara do Trabalho, a doutora Esther, uma ótima juíza, pelo menos todas as vezes que eu participei ali, estava a Justiça do Trabalho mudou, né? Antigamente era muito pró-empregado. Sim. Hoje estão mais conscientes, estão mais... Acabou a farra. Acabou, melhorou bastante. Melhorou muito, melhorou muito. Mas então, o senhor já navegou aí em várias áreas do direito, né? Não foi só na criminal, não. Na civil, te conheci por conta de uma ação civil, inclusive, na área administrativa. O senhor vagou aí, navegou entre todas essas áreas aí. E eu vou voltar, então, à minha pergunta, diante de toda essa experiência. Qual é o conselho que o senhor daria para esses jovens advogados que estão começando hoje? Primeiro, eu acho o seguinte, está começando, né, que respeite o direito, respeite o colega, entendeu? Estude. E outra coisa, sempre tenha medo. Medo de errar, tá? Porque eu falo, é muito parecido o advogado com o médico. O médico cuida da saúde e da vida. O advogado cuida da liberdade e do patrimônio. Então, são os bens, os maiores bens que tem. Então,
O advogado ele tem que ter essa consciência, tá? Você vê advogado entrando com a ação. Hoje, por exemplo, a sucumbência, entendeu? Ele entra com a ação, muitas vezes sem muito fundamento, e deixa de explicar para o cliente dele que se perder a ação ele vai ter uma sucumbência grande. Exatamente. Entendeu? Então, isso daí É uma seja, irresponsabilidade do profissional. seja sempre sincero, tá? Precisa de ter ciência de que o teu cliente não sabe nada. Então explica, mesmo que se for difícil, chato, trabalhoso, explica, detalhe o possível, entendeu? E é dessa maneira que você vai adquirir a confiança e Sim. vai conseguir fazer uma clientela. E muitas vezes o cliente, ele tá ali, ele quer ensinar a gente a advogar, né? Tem, Tem aquele cliente que fala, doutor, eu quero que você faz isso, que você faz aquilo, que você coloca isso, que você coloca aquilo. Você tem que, opa, peraí. você veja, aí são pessoas que já passaram por 4, 5 advogados e está fazendo, né? Aí aquele que falar o que ele quer ouvir, ele é o contratado, É o contratado, exatamente. né? Você tem que saber se tem a postura, né, Eu diante tive uma dessas situação uma circunstâncias. vez, um amigo, né? Aham. Falou, Murib, eu tenho que levantar um dinheiro lá, preciso de um alvará, você faz o pedido para mim? Eu falei, faço. Uhum. Eu fiz, né? Ele falou, quanto que eu te devo? Eu falei, não, eu não vou cobrar. Não, Murib, imagina, o que é isso? Você trabalhou, você tem, né? Tem direito. Aí, isso está fazendo uns 20 anos, hein? Aí eu cheguei e eu falei, então me dá R$100. Ele olhou para mim e falou assim, mas tudo isso? Tudo isso? Eu falei, olha, se eu fosse cobrar, teria pelo menos 400, eu falei, né? Eu estou te cobrando 100 porque você insistiu. Não, você escreveu só 4 folhas. Eu falei, por que você não fez? Ele falou, mas eu não sou advogado. Eu falei, então, tá aí. Pagou? Não, até hoje. Por corrigir, né, doutor? Então, são coisas que a gente acontece, né? De cruzar, acaba perdendo a amizade. Mas seja sempre sincero, tá? Não seja ganancioso, né? Você, logicamente, tem que dar um preço justo pelo seu trabalho, né? Quando a gente vai estabelecer honorários, a gente vê a condição também do cliente. Se vê que não tem condição, manda lá para a justiça gratuita, manda lá para a faculdade, entendeu? Porque muitas vezes é exatamente o que a gente precisa fazer, porque o no- trabalho, a responsabilidade, o tempo que você vai eu dedicar falo, nesse né? trabalho Né? é o mesmo. Ou se não, faça sem reclamar, sabendo que não, né? Porque o duro é, depois ainda fica, poxa, por que eu fiz isso? Não adianta, né, doutor? Então, eu sempre, quando eu vou estabelecer honorários, eu estabeleço um valor global, tá? Valor X, vamos dizer, tá? Independente do cliente. Independente. Tem as vantagens e as desvantagens. Agora nem tanto, mas na época a gente viajava bastante, então as despesas corriam por conta do cliente. Aí o cliente falava, olha, viu, ele foi para aquele hotel ali, eu poderia ir para o mais barato. Poderia ter comprado um PF ali, ó, é porque eu que estou pagando. Entendeu? Eu ouvi muito disso. Com certeza, entendeu? imagino. Então, eu falei, agora eu cobro o valor, né? Valor cheio, né? Às vezes dá prejuízo, porque surgia, né, na época, viagem a mais, né? Que não estava prevista. Tive um trabalho que deu muito trabalho lá em Minas Gerais, né? Foi muitas viagens lá para a cidade, depois lá para Belo Horizonte. Né? E aí acaba que, como o senhor estava fazendo essa cobrança global, né? Ensejando todo Sim. o trabalho, dá prejuízo. O senhor Aí paga para trabalhar. a gente acabava. Não, mas tem cliente que entende, né? Você falou, ó, cara, isso daí não estava previsto, entendeu? Sim, Então, sim. né? Inclusive hoje, o Código de Ética ele tem essas previsões, né? Se você não contratou, mas teve alguns imprevistos, você pode exigir do cliente. Né? É até importante falar, né? Porque alguns advogados não sabem disso, fica ali, né? Esses iniciantes fica meio perdido quanto a isso, mas se houveram imprevistos, você pode justificar isso então, para fazer uma cobrança. Então, sempre para fazer um preço justo, né? Normalmente o cliente vai reclamar, sempre vai achar que, né? Muito. Ele Sempre é muito. É bastante para quem paga, né?
Mas ele se esquece que você teve tantos pouco anos para de quem recebe. estudo, que você tem a família, tem a cervejinha da sexta-feira. Então, né? Tem que manter, né? Tem que manter o trabalho, a Então, advocacia e não, tudo mais. então tem que valorizar, né? Mas também não vai chegar e abusar, né? E é dessa maneira que vai conseguir fazer clientela. Por quê? Você consegue cliente, sim, hoje pela web, entendeu? Mas Uhum. o melhor cliente, o que vai Fiel. ficar com É o você indicado, né? é o que é indicado pelo outro. Ó, aquilo lá é bom, lá fez um bom serviço, então, são as referências. Isso aí é Uhum. a melhor propaganda. Com certeza. Então sempre tenha medo, não vai meter nas caras, não. Doutor, assim, o senhor tem uma trajetória muito bonita na advocacia. Imagina, vai. Já contribuiu muito para o nosso sistema, para o nosso sistema jurídico no geral. E se o senhor pudesse resumir toda a sua trajetória hoje em uma frase, qual que seria essa frase? A frase é o seguinte, é que não tem preço, tá? Eu, como é que eu vou dizer? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz tudo de maneira consciente. Uhum. Às vezes a gente erra, Sim, isso é normal, tá? faz parte. Mas a gente sempre erra procurando acertar, tá? Então, agindo com diligência, você vai chegar no final da sua carreira também olhando para trás e conseguindo pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Então a frase. Ah, saiba se comportar bem, tenha uma vida regrada dentro dos bons costumes para que você mais tarde possa usufruir dessa paz, vamos assim dizer. É uma ótima frase. E o que te motiva a continuar divulgando depois de tantos anos? Ah, olha, eu estou com 72. Eu pretendo continuar trabalhando enquanto conseguir. Tiver forças. Porque quando a gente para, entendeu? E fica em casa, primeiro a mulher abusa da gente, né? Faz parte. A gente vira dono de casa também, a gente nunca deixa, mas, né? E a gente trabalhando fora, é a mente que trabalha e continua a contribuir também. Essa experiência de muitos anos aí, a gente procura aplicar e passar para frente. Então é isso que me motiva. Enquanto eu tiver condições, eu vou continuar. Tá certo. Quero agradecer muito, senhor, por ter vindo nesse primeiro episódio. É o É, episódio número 1 de muitos, se Deus abençoar. E realmente quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite. Doutor, foi um prazer ter o senhor aqui comigo hoje, tá? Compartilhando tua experiência, tuas histórias. Realmente o senhor contribuiu muito para o direito, contribuiu muito para o nosso ordenamento aí jurídico de alguma forma. E eu agradeço, tá? Pelo senhor ter aceito. imagina, não precisa de agradecer. O prazer foi todo meu, entendeu? E eu espero que tenha contribuído, né, com um pouco da experiência, né? A gente teria coisa para fazer, matéria para fazer mais 2 programas, Nossa, mas, imagina. né? Mas isso aí foi assim uma leve pincelada. Mas eu agradeço a audiência, a todos que estão Assistindo. assistindo, dos prestigianos e continue, né? Porque Sim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, obrigada. tá Muito bom? obrigada. Né? E é isso, gente. Agradeço a todos vocês que assistiram, que ficaram até aqui, né? Que vocês possam compartilhar esse vídeo, que vocês possam curtir bastante também. Mandem para amigos, para familiares. Muito obrigado porque vocês permaneceram firmes até o final desse podcast e que vocês possam estar também acompanhando a nossa página no Instagram, possam estar acompanhando o nosso canal no YouTube,
curta no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí no YouTube para vocês ficarem atentos a todas as novidades que surgirem, né? Os próximos episódios. Muito obrigado e tenham uma boa noite.